Então tá, nesse vídeo de hoje a gente vai ficar sabendo um pouquinho sobre a sociologia do Émile Durkheim. A gente já viu que o Émile Durkheim é o primeiro sociólogo acadêmico na França, não é o criador, a gente já viu isso, é Auguste Comte, mas é o primeiro sociólogo a dar um formato acadêmico, a fazer um curso, criar um curso universitário na França. É o primeiro professor, digamos assim, de sociologia da França. Embora a formação dele fosse filosofia, mas ao longo da carreira acadêmica dele, ele vai assumindo a sociologia. E ele cria essa disciplina específica, que é a sociologia da educação. E na visão do Comte, a função do sociólogo é perceber como a realidade é, entender como a realidade é, porque para ele a realidade é uma coisa, não é algo diretamente perceptível, que a gente percebe não é a realidade. E esse é o primeiro ponto, ter a noção de que a sociedade não é um dado, é uma coisa. Por isso que ele vai dizer lá nas regras do método sociológico que o fato social ele tem que ser entendido como uma coisa, ou seja, não como uma informação dada, mas uma informação que tem que ser buscada. Nesse aspecto, a gente pode até dizer que ele rompe um pouco com a visão positivista do Auguste Comte, que entendia que a função do sociólogo era recolher os dados e organizá-los. O Durkheim vai dizer não. Para que a gente possa entender a realidade social, é preciso que a gente tenha um método que transforme esta coisa, ou seja, essa coisa que não é imediatamente perceptível, em uma informação, digamos assim, científica. A gente já viu que enquanto o Comte está inspirado na física moderna, agora é a vez da biologia. E aí o Durkheim quer dizer que a biologia estuda o reino animal e a sociologia estuda fenômenos relativos ao que ele vai chamar de fenômenos morais. Mas é fundamental a gente frisar que os fenômenos morais não são universais, nem são ahistóricos, eles são social historicamente determinados. E isso é claro na visão do Durkheim. O Durkheim tinha essa plena visão de que os fenômenos morais, que os padrões morais, que os padrões que é aceito em determinada sociedade, não necessariamente pode ser aceito em outra. Ele sabe, e ele não tem, digamos assim, na sua pretensão de fazer uma ciência, uma pretensão moralista. Entender a sociedade e entender os fenômenos morais não é impor uma moral, uma sim, como ele vai dizer, toda a moral tem a sua própria, toda a sociedade tem a sua própria moral. Então, o principal papel do sociólogo é entender essa moral, é entender que moral aquela sociedade tem, porque naquela visão do organicismo dele, aquela moral específica daquela sociedade é necessária para aquela sociedade específica sobreviver. Sociedades diferentes vão ter uma moral diferente, que são condições necessárias para a sobrevivência daquela sociedade. Então, a gente pode dizer que sociedades primitivas têm uma moral, sociedades mais complexas têm outra moral e é específica. Não dá para transportar uma moral de uma sociedade para outra, porque ela faz parte da organicidade daquela sociedade. Né? Então, para tentar deixar isso um pouco mais claro, alguns pontos aqui que eu já havia comentado, a questão do crime. Né? O crime de uma sociedade como a nossa, paradoxalmente, é um fenômeno normal. O crime não é anormal, ela faz parte do nosso cotidiano.
Numa visão de função social, o Durkheim vai dizer que a função social do crime é reforçar as concepções de moralidade. Lá num livrinho, ele vai dizer que a cadeia ou a repressão não é para corrigir o preso, é para lembrar ao outro o que pode acontecer com ele. A perda da liberdade pode significar uma ameaça àquele sujeito para que ele não cometa um crime. Então, o criminoso teria essa função de servir de exemplo de punição moral. Numa sociedade como a nossa, em que quem é rico fica impune, isso se reflete em quanto mais impunidade houver para os ricos, por exemplo, mais os ricos vão praticar a impunidade, porque o código moral, nesse sentido, está abalado. Não há um exemplo. A punição no Durkheim, ela cumpre uma função exemplar. Nesse sentido, então, por mais chocante que seja um crime, né, ele é um fenômeno social. Ele acontece socialmente e ele tem que causar um certo pavor, mas ao mesmo tempo a repressão a ele tem que ser eficiente para que ele consiga manter o padrão moral. A anormalidade, ao contrário do crime, é tudo aquilo que não está previsto, que não faz parte do que ele vai chamar de consciência coletiva. O crime já faz parte da nossa consciência coletiva. Nós já conhecemos o crime, nós já convivemos com o crime. Mas a normalidade é aquilo que não estará previsto. Agora, como eu disse antes, a normalidade ela está seguindo um determinado padrão. Ela está circunscrita a um momento histórico em uma sociedade específica. Podemos pensar, por exemplo, no que seria normalidade no mundo contemporâneo, na praia, né? Os biquínis curtos, na Europa o topless em algumas regiões. Mas houve um momento que isso não era normalidade. Houve um momento em que os calções, que os shorts eram normalidade. Na época, quando alguém que ousou usar um biquíni mais curto, digamos assim, naquele momento era uma anormalidade, mas que estava mostrando a possibilidade de ser normal. Se a gente aparecesse na praia com as mesmas roupas que as pessoas usavam para ir para a praia na década de 30, 40, aí sim nós seríamos os anormais. Então, a normalidade ela pode significar duas coisas. Ela pode significar, de fato, um fenômeno que está em desacordo com a sociedade, mas pode indicar também uma evolução ou uma mudança. Não vamos usar o termo evolução, vamos pensar no termo mudança. O biquíni, que era normal numa época, se tornou normal. E aquilo que era normal numa época, deixou de ser normal. Pensar de uma outra forma também. No século XVII, XVIII, era comum os homens se maquiarem. Era normal. Entre uma nobreza, era normal se maquiar. Quando alguém resolve não se maquiar, a gente pode dizer que a gente está tendo uma anormalidade. Se um homem, ou mesmo uma mulher, se maquiar ao estilo que era do século XVII, XVIII, XIX, o que era normal naquela época vai se mostrar anormal nessa época. Bem, alguns outros conceitos, então, que são importantes para entender o pensamento do Émile Durkheim. O que a gente viu das três características do fato social: ele é exterior, ele é coletivo, ele é coercitivo. E o Durkheim vai dizer, então, que o formato em que as pessoas pensam, ele vai chamar de representações dos fatos sociais. A forma que eu entendo a realidade que me cerca é uma representação, ou seja,
Eu represento a realidade na minha mente. Ninguém tem a realidade na mente. O que a gente tem, o pensamento, não é se eu pensar um celular, não significa que eu tenho um celular na minha cabeça, significa que eu tenho uma representação do celular na minha cabeça. O pensamento é uma representação. Mas no contexto social, o pensamento tem um formato social. Justamente porque o fenômeno é exterior à minha mente e eu só tenho uma representação do fenômeno, que ele vai dizer justamente que o fato social, em primeiro momento, ele é uma coisa, eu não conheço o fato social. Preciso de um método que eu possa investigar e perceber o fato social. Então, essas representações, elas são coletivas, elas não são aleatórias, não são individuais. É por isso que eu consigo me comunicar. Eu tenho uma representação social a respeito de um celular, eu tenho uma representação social a respeito de um lápis, por exemplo. Não é a palavra lápis. A palavra lápis representa o lápis, mas a palavra lápis não é o lápis. Portanto que, em outras línguas, o lápis vai se chamar de outras formas. Então, eu represento o lápis na minha cabeça conforme a minha sociedade. Outro ponto. Primeiro existe a sociedade, o todo precede as partes, e depois existe o indivíduo. Na visão do Durkheim, não existe indivíduo sem a sociedade. A gente pode falar de uma outra forma, que eu só me entendo enquanto indivíduo, porque eu estou dentro de uma sociedade que me permite, através da língua, me representar. Eu me represento, eu me represento a mim mesmo, porque eu tenho o código linguístico que me permite isso, e esse código linguístico me antecede, que é fornecido pela sociedade. Então, os indivíduos, nessa visão do Durkheim, são uma expressão da sociedade. Eu torno a sociedade concreta, a sociedade pensa por mim, mas ela me antecede. Eu penso, eu sinto, eu desejo, né? Mas a minha forma de pensar, de sentir e de desejar, na visão do Durkheim, nada mais é do que a forma social. Sociedade que, vamos pensar de uma forma. Cada região produz as suas tradições. Cada região produz um prato de comida. O churrasco precede o gaúcho. A feijoada, o acarajé precede o baiano. Por quê? Porque o churrasco está dentro da sociedade gaúcha. O acarajé está dentro da sociedade baiana. Então, nesse sentido, eles precedem o indivíduo. O Durkheim tem essa visão que a sociedade precede os indivíduos. A sociedade funciona, então, porque justamente no coletivo, os indivíduos estão em cooperação, porque eles têm as mesmas representações, conforme, então, determinada sociedade. A sociedade, numa visão orgânica, ela existe porque as partes desse todo estão em cooperação, estão cumprindo uma função. Em algum nível, eles estão numa cooperação. Atenção. Alguns pontos importantes. A minha ação social vai estar relacionada com a vontade social. Porque eu sou uma parte de algo maior, eu sou uma parte de algo orgânico, e a minha aprendizagem vai estar relativa a uma sociedade, que vai estar relativa a uma vontade social. Então, é isso que vai guiar a minha ação. A gente pode dizer, de uma certa forma, que o Durkheim não vê o indivíduo como portador de liberdade. O indivíduo é
o agente da sociedade, o indivíduo é que dá materialidade da sociedade, mas nesse sentido a sociedade precede o indivíduo. Então, eu vou aprendendo, o que eu vou aprendendo, toda a minha aprendizagem, todo o meu processo, que se poderia chamar de socialização, os meus padrões morais, eu vou aprendendo. O indivíduo aprende, eu crio meus padrões morais hoje. Na verdade, eu absorvo os padrões morais do passado e socialmente eu repasso aos indivíduos, repasso às futuras gerações. E aí a gente pode dizer a questão da tradição, que vai ter um peso fundamental na saúde social. Se essa sociedade, então, ela se fundou por determinadas regras, determinadas crenças, determinados valores que foram feitos em gerações passadas, a coesão dessa sociedade depende da continuidade dessas regras e desses valores. Agora, um ponto importante, e aí eu vou frisar de novo, isso não significa que o Durkheim tem uma visão estática da sociedade. Ele entende que a sociedade muda, ele entende que os valores podem mudar, como eu citei para vocês. O exemplo, claro, que não é da época do Durkheim, é um exemplo contemporâneo, mas a respeito do uso do biquíni. Há coisas que são anormais, que podem, de fato, num futuro, vir a desintegrar aquela sociedade, mas há coisas que podem vir a fazer com que aquela sociedade passe por uma transformação. Algumas coisas que são do passado, que são padrões morais, permanecem. E aqui o exemplo, por exemplo, do fato de ser cordial, por exemplo, em relação a uma outra pessoa, de tu ficar do lado da rua e deixar o lado da calçada para aquela pessoa que quer ser cordial, porque aquilo tinha a ver, por exemplo, num passado, já o passado do próprio Durkheim, num momento anterior ao próprio Durkheim, em que a gente tinha as ruas de barro, chovia, vinha uma carruagem e jogava o barro sujando a roupa de uma pessoa. Então, o andar de um lado da rua, que é uma coisa que fica, mas que na visão do Durkheim, na época dele, não teria mais sentido, né? Seria uma regra que perdeu o sentido, mas é uma regra que vem de um passado. Então, todo esse aprendizado de regras, de valores, de forma de entender o mundo, o Durkheim vai dizer que é uma educação que não necessariamente vai ganhar um formato escolar. Atenção! A educação existe desde que o homem desenvolveu, digamos, a linguagem, vai desenvolver o conhecimento, vai desenvolver a agricultura. A gente pode dizer que ali já existe educação. A gente pode dizer até ir muito mais para trás, porque a educação é um conjunto de aprendizado amplo. Então, já existia educação em sociedades que não tinha escola, por exemplo. O homem aprende a agricultura e ele precisa passar adiante o conhecimento da agricultura. Essa transmissão de saber é o que a gente vai chamar de educação, que não necessariamente vai se dar no formato escola. No início da humanidade, quando, então, a sociedade era relativamente simples, a cooperação entre os indivíduos era muito mais clara, explícita e direta. E isso gerava, segundo o Emile Durkheim, uma solidariedade. A solidariedade, ela, repetindo pela milésima vez, não tem nenhum sentido moral. A solidariedade significa que eu tenha consciência de que eu preciso do outro e isso vai ser o cimento da sociedade. Uma sociedade
que ele vai chamar de solidariedade mecânica, tem uma baixa divisão social do trabalho, tem uma divisão social do trabalho simples. Primeira forma de solidariedade vai se dar entre o homem e a mulher, que o homem sabe que precisa da mulher, por exemplo, para coletar as frutas, vai fornecer então fibras, e o homem, por sua vez, vai fornecer para a mulher, que vai depender então da gordura, por exemplo, que vai ser produto da caça, né? E assim por diante. Solidariedade, então, para fechar esse quadro, é esse sentimento de necessidade que eu tenho do outro, não tem uma conotação moral. O problema, então, vai ser quando a sociedade vai começar a cada vez mais ter uma intensificação da divisão social do trabalho na era moderna, em que cada vez mais um indivíduo vai fazendo uma parte do processo produtivo. Essa divisão vai ser uma necessidade do próprio desenvolvimento social, porque a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa. Mas, por outro lado, aquela solidariedade mecânica, ela vai se esvaziando no sentido de pertencer a uma totalidade e vai cada vez mais cedendo a solidariedade pelo grupo, que vai dizer então que a solidariedade orgânica, ela é fundamentada pelo consenso do grupo. Na solidariedade mecânica, esse consenso é da sociedade. Mas com o desenvolvimento das diferenças sociais, cada parte vai criar sua própria lógica de funcionamento, que muitas vezes vai estar em conflito com um outro grupo. A gente vai começar a ter a perda do sentimento de identidade geral, porque aqui a gente vai ter uma fragmentação da sociedade, e cada grupo então vai criando seu próprio consenso e seu próprio senso de solidariedade. O resultado é uma tendência a essa sociedade ter processos de anomalias, vão ser tantos grupos criando suas próprias regras, que vai colocar em choque o próprio cimento da sociedade, a coesão da sociedade, e para evitar as fraturas sociais, para que aquela sociedade não se desmanche, né, a gente pode dizer que vai surgir então o âmbito do direito, porque o direito então vai ser algo que vai estar além do consenso do grupo, vai ser uma forma de tornar formal a coesão da sociedade. Até então, a coesão da sociedade, na solidariedade mecânica, se dava simplesmente pela identidade e pela tradição. Como cada grupo vai criando sua identidade, sua tradição, a forma de manter a sociedade coesa de novo vai ser pelo direito, mas vai ser também pelo processo educativo, pela educação. De uma certa forma, agora, para manter uma padronização dos valores morais, além da família, a gente vai ter a necessidade de escola. A escola que vai ser o elemento responsável numa sociedade complexa de manter a coesão social. Isso que eles estão falando hoje, de o indivíduo cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos na sua casa, pro Durkheim, isso é uma aberração social, porque isso está impedindo que o indivíduo se sinta solidário com os outros, crie um sentimento em comum de pertencimento, que é essencial para a manutenção da coesão social. Porque senão a sociedade corre o risco de se fragmentar, entrar numa anomalia, entrar no caos.
Esse é um ponto, então, que o Durkheim vai dizer. A família não pode ser a responsável pela transmissão dos costumes e das regras, porque isso vai ferir o princípio básico da sociedade, da solidariedade. O mais individualista, para o Durkheim, numa sociedade como a nossa, complexa, mais complicado, mais desordem, mais caos. A educação e diferenciação social. Agora tem um detalhe. O que o Durkheim proporia numa sociedade complexa? Ele sabe, ele já está prevendo, já está percebendo que cada vez mais, justamente porque a sociedade ela é complexa, partes cada vez mais complexa, e a gente poderia dizer no mundo contemporâneo que cada vez mais é impossível todos terem o mesmo interesse e percorrerem o mesmo itinerário formativo, então ele entende que é necessário dar uma educação diferenciada conforme o espaço ocupado pelo indivíduo. O que isso significa? Que, em primeiro momento, uma educação comum para todos, em que o indivíduo aprenda padrões, regras morais básicas, mas em um segundo momento seria necessário numa sociedade complexa que cada um tivesse uma formação diferente. E aí eu tenho que ter a minha formação específica, com a minha regra específica, com a minha moral específica. Ou seja, eu aprendo um ofício. E isso, para o Durkheim, dizer que uma classe vai ter uma formação e outra vai ter outra, uma vai ter uma formação além daquela classe, não é nenhum problema, porque a sociedade é composta por partes diferentes, uma sociedade complexa, tendo sempre em consideração que essa divisão não é para o indivíduo, mas sim para a sociedade. Assim como o organismo tem partes diferentes, que tem funções diferentes, a formação social, né, teria que ser da mesma forma. Então ele vai dizer que uma educação igual para todo mundo só seria possível com uma sociedade com uma boa baixa diferenciação social. Ou seja, é praticamente impossível, na visão do Durkheim, ter uma educação igual para todos numa sociedade complexa como a nossa. Então, é basicamente isso por hoje.